Depois de algum tempo que a gente parou de falar disso, a arbitragem voltou a ser um assunto recorrente aí no dia a dia dos blogs, no dia a dia dos youtubers, no dia a dia aí da galera da mídia, hein? Não só alternativa também, da mídia oficial. Fazia um tempo que a gente não falava disso, mas infelizmente teve que voltar a falar, né? Alguns amigos aí foram bastante contundentes e corretos. Eu fiz um vídeo no Instagram também, um vídeo no YouTube falando exclusivamente sobre isso. Léo Jesus se pronunciou muito bem, como outros também, a respeito disso. E sabe o que eu acho engraçado? Todo mundo sentando a lenha, todo mundo procurando justificativa para explicar uma aberração daquela que foi a marcação daquele impedimento do Caleri, todo mundo criticando, todo mundo pressionando, e os dirigentes de São Paulo em silêncio, quietinhos, calados, ou alguém viu algum pronunciamento contundente, eu estou falando. Eu não estou falando de cartinha de repúdio, não, porque cartinha de repúdio, os caras lá na CBF limpam com ela, entenderam? Então, é o seguinte, contundência com esse tipo de situação. Esse tipo de situação não é para ser aceitada com naturalidade e com normalidade. Não é assim que funciona. E no futebol, muito menos ainda. Portanto, os senhores não viram, como eu também não vi, nenhum pronunciamento, nenhuma atitude da diretoria do São Paulo. Os senhores sabem por quê? Claro, o presidente está lá com a seleção, lá na Copa América, chefiando a delegação, vai falar alguma coisa sobre isso? Eu vou falar uma coisa para os senhores, viu? Isso, mais uma vez, me cheira demais estratégico. Por quê? Para mim, os dirigentes do São Paulo de hoje têm muito mais ambições políticas fora do São Paulo do que propriamente o trabalho que tem a fazer na defesa da instituição, né? Então, se isso não deixa os dirigentes indignados, com certeza a mídia, principalmente a alternativa, principalmente a combativa, não deixa que esse tipo de coisa passe de maneira ilesa. Porque a gente vai falar não vai mudar em nada, né? Não vai alterar absolutamente nada aí no cardápio. Estava vendo um depoimento aí do nosso Direba, e o nosso Direba falando que não acredita em sistema, porque senão ele... Eu também, particularmente, não acredito em sistema. Eu não acredito que existe uma grande massa de manobra para prejudicar o São Paulo. Isso aí, para mim, é papo furado. Agora, daí, deixar passar em branco, deixar passar sem nenhuma contundência, sem nenhuma crítica, o que aconteceu quarta-feira é escancarar a porta para que volte a acontecer mais. É isso que está acontecendo, infelizmente, e de novo, na vida do torcedor são paulino. Parece que os dirigentes de São Paulo estão mais preocupados com os interesses próprios do que com os interesses de defesa do São Paulo Futebol Clube. E só lembrando que nós vamos jogar em Itaquera amanhã com o Curica. Só isso daí pela frente. Rony Altieri, São Paulo, raiz da área. Ué, não vou ficar calado diante disso. Ou alguém quer que eu fique quieto? Tudo bem, eu sei que o nosso pronunciamento pouco muda na fila do pão. Absolutamente nada vai mudar na fila do pão. Mas a gente não pode ficar calado diante de uma história dessa. Se o dirigente do São Paulo que tinha que se pronunciar não se pronuncia, não é verdade? A gente não vai poder ficar calado. Pelo menos isso. Eles poderiam fazer alguma coisa na pressão. Até aquele maluco lá do dono do Botafogo fica criando aí, né, teoria da conspiração, um monte de coisa para justificar a amarelada que o time dele deu no campeonato ano passado. E os nossos ficam lá quietinhos, não falam absolutamente nada. Tá bom, todo mundo vai querer passar a mão na bunda da instituição desse jeito, vai querer roubar o São Paulo Futebol Clube desse jeito. Uma vergonha. Majestoso à vista, hein? Meu Deus do céu, sempre uma expectativa diferente para um majestoso. Cara, cada majestoso tem uma história. Eu vi um São Paulo e Corinthians maravilhoso. 4-0 no Morumbi, comecinho dos anos 80. Renato Morungaba fazendo um golaço, Serginho Chulapa fazendo 2. Que tarde, que noite, o Paulo César Capeta fechou o placar 4-0, o São Paulo destruiu aquele dia o Corinthians no Morumbi, como em outros momentos, o gol 100 do Rogério Ceni, maravilhoso, né? Tantos momentos legais, maravilhosos, aquele gol do Wellington Rato no Cássio. Então, assim, tem tanta história para a gente contar, né? De grandes jogadores que jogaram nos dois. Casagrande jogou no São Paulo e no Corinthians. O nosso querido Mirandinha jogou no Corinthians e jogou no São Paulo, né? O Souza Meia. Wagner Basílio jogou no Corinthians, depois fez o último pênalti
marcou o último pênalti contra o Guarani lá em Campinas, na decisão. Enfim, uma história muito legal, uma história muito recheada do Majestoso. O interessante é que é o seguinte, rapaz do céu, os caras gostam de se recuperar em cima da gente, né? E a gente dá mole, né? E a gente deixa, né? Uma vergonha, né, gente? Quantos momentos aí a gente vai se lembrar que eles, numa situação muito ruim, né? Inclusive nesse processo todo aí de invencibilidade lá em Itaquera, a gente, agora vai, chegava lá, amarelava e não ganhava dos caras, né? Eu me lembro aí de um momento que eles tinham o pós-Tolima, que eles tinham sido eliminados da pré-Libertadores para o Tolima, o Tite estava balançando, pegou o São Paulo no Morumbi voando, saiu com o empate do Morumbi, o São Paulo não conseguiu. Se o São Paulo ganha, o Tite era mandado embora e a história ia mudar toda do que aconteceu para depois. Mas, enfim, faz parte do pacote. Teve um momento que o Crespo, ainda na pandemia, a gente foi jogar lá, um time muito melhor, empatamos lá. Teve aquela situação que o Rogério foi espelhar o treinador português do Corinthians lá, a gente dominando o jogo, era para virar 4-0, empatou o jogo, né? Então, assim, gente, em momentos que eles estavam numa inferioridade muito grande, a gente não conseguiu ganhar. E amanhã a gente tem um desenho muito parecido. Muito parecido. Os caras estão desfalcados, com uma molecada no time, em crise administrativa, crise técnica, treinador pendurado. Olha que pacote, gente. É empurrar com a perna para o precipício, né? Então é claro que eu quero acreditar que o Zubeldia, com toda a competência que tem, já provou que tem essa competência na gestão do elenco e do time, apesar do jogo pouco jogado lá em Criciúma no meio da semana, vai chegar amanhã para empurrar os caras precipício abaixo, né, gente? A gente não pode perder essa oportunidade lá na casa dos caras, de fazer uma partida grandiosa, de ganhar bem, né? E continuar aí subindo na tabela e eles continuarem na situação que eles estão, é claro, porque se fosse o contrário, não pensem os senhores que seria diferente, né? Então é uma chance gigante, uma chance enorme da gente criar um tabu lá dentro, né? Nós que ganhamos o último jogo lá, de criar um tabu lá dentro para poder, de alguma maneira, manter a nossa invencibilidade lá em Itaquera, que seria muito interessante. Nesse aspecto, tem uma confiança muito grande naquilo que o Zubeldia vem construindo dentro do São Paulo, né? Ah, mas não ganhou nada ainda. A gente sabe que não ganhou nada. Mas a construção, a maneira como ele vem fazendo, já é bem diferente do que os outros fizeram ultimamente. E isso gera uma expectativa muito diferente, né? No sentimento do São Paulino. Certo que eu fiquei muito preocupado com o que eu vi na quinta-feira, né? Mas eu quero acreditar, logicamente, que ele já sentou e falou, cara, a gente não pode repetir o que nós fizemos. Um irmão meu falou com muita propriedade, abre aspas, incrível como o Zubeldia, mesmo jogando mal, ele não perde, fecha aspas, e é verdade. E que continue essa escrita. Até porque, senhores, todo esse pacote ruim que o adversário tem hoje, ele pode virar a chave com uma vitória em cima do São Paulo, né? Então, assim, ganhou do São Paulo do jeito que dá. O treinador se reforça, o time cresce, né? Os caras esquecem o presidente e as falcatruas. Então, assim, cara, a chave está em a gente ganhar e afundá-los, ou eles ganharem do São Paulo, quebrar a invencibilidade do Zubeldia e crescerem um pouco mais. Algumas coisas que eu imagino que o Zubeldia tenha trabalhado. Senhores, não gostei definitivamente do meio de campo do jogo da quinta-feira. Eu acho que não deu liga. Tudo bem, mas eu não tenho outro ali para colocar. Eu até entendo, talvez, quero acreditar também, que o Zubeldia vai trabalhar isso num formato diferente. Não deu liga, Luiz Gustavo, não deu liga com o Alisson, não deu liga com o Rodrigo Nestor. Portanto, senhores, ele vai ter que reorganizar esse time, de alguma maneira. O meio de campo continua sendo o coração do time. É onde você faz o primeiro desarme de quem te ataca e é onde você faz a primeira criação de quem avança. Até porque, com os alas que nós temos, esquece a bola ir para o ataque. Esquece a bola chegar com qualidade no ataque. Portanto, cabe ao meio de campo fazer esse trabalho e ter essa produção. Isso é fundamental para o sucesso do time no jogo de amanhã. Outra coisa para arrumar, senhores, o ataque. Está muito desligado o Lucas, do Caleri, do Luciano, né? Então, assim, são jogadores com talento, são jogadores matadores, são jogadores que a gente tem confiança, ok.
Só que assim, eles precisam criar entre os três. Né? Eles precisam de alguma coisa, de alguma forma, harmonizar esse ataque do São Paulo. Porque qualidade a gente sabe que tem. O Caleri gosta de meter um gol no Curica e que amanhã meta 2 gols no Curica, mesmo tendo um goleiro gigante, mais gigante do que o Cássio ainda, ele consiga meter 2 gols. Enfim, para mim dá 2-0 para o São Paulo amanhã, 2 gols do Caleri, e você bota aí também o seu palpite. Tá bom, irmãos? Muito obrigado aí, dá um like no vídeo se curtiu, se inscreve no canal, tem um monte de gente aí que participa e não está inscrito, nunca vi coisa igual, o canal que despenca passos largos. Ronald Altieri, São Paulo Rajnari, um abraço, tamo junto.